Então, Andréia, como é que foi para ti esta experiência de viver uma greve geral à distância? E, e se calhar adiciona a seguinte pergunta, que é, no teu tempo de vida consciente, consciência de classe, nunca viveste uma também, não é? Não. Ahm, Olha, senti um bocado de FOMO. Acho que foi assim a coisa principal. Mas senti um bocado. É um momento muito importante, então ver de fora é sempre um bocadinho incapacitante, porque a única coisa que se pode fazer é ver. E é isso, eu nunca estive numa greve geral e são momentos que não são muito comuns, não é? E tenho pouca memória de muitas coisas que, sabe, tenho algumas memórias leves da Troika, da crise, mas não falava muito de política nacional em casa, então, pronto, a ideia de greve para mim foi sempre um bocadinho, não é muito uma coisa muito vivida. Foi estranho ver de fora. Também uma coisa interessante foi que houve muita cobertura também de algumas revistas francesas e assim, e internacionais sobre a greve, então não só fui acompanhando através das coisas tipo nacionais que eu conseguia ver, mas através da imprensa internacional. Mas é isso, ou seja, não tenho tanta percepção dos números, ou então depois da discussão que há sobre táticas ou não, embora algumas já consiga adivinhar. Uh, e, hum, mas pronto, é isso, principalmente FOMO, diria eu. Mas pareceu-me ter sido uma boa greve. Ou seja, fiquei com essa Sim, impressão. mas como é que viste a coisa internacional? As poucas coisas que eu vi internacionais eram mais sobre os confrontos à frente do Parlamento. E não, eu por acaso vi muitas coisas explicativas, tipo no L'Humanité, em alguns jornais espanhóis. Até parecia que estava a haver uma revolução em Portugal. A Ok. forma como eles dizem é Portugal para, ou seja, coisas um bocado até quem conhece a realidade parece muito mais, ou seja, é quase como uma inspiração de lutas ou da esquerda, coisas estão a acontecer, e Portugal como um exemplo disso. E além de que houve vários repórteres, por exemplo, há um grupo que se chama Revolution Permanente, e eles foram a Lisboa e tiveram a fazer tipo reportagens sobre o que estava a acontecer, e não sei o quê. Pronto, também acho que houve uma cobertura bastante boa. E depois, pronto, para mim a coisa um bocado mais surpreendente, não surpreendente, mas eu tive alguns debates com pessoas aqui, porque, por exemplo, um bocado a Le Pen em França associou-se logo à maior parte das greves maiores. E o Chega tinha-se dissociado até bastante, porque eles estão a fazer um bocado aquela clivagem, tipo, quem faz greve não quer trabalhar e quer impedir e lixar a vida a quem quer ir trabalhar, a greve é uma chatice, parar o país é uma chatice. E só que isso cria um bocado o paradoxo, não é? De como é que eles capitalizam o descontentamento. E eu acho que isso foi. O André Ventura fez poucos erros táticos no caminho dele, e acho que este foi um deles. Porque é a mesma coisa de político, tipo dizer uma coisa, mas quando os ventos trocam já dizer outra, que também contraria um bocado aquela coisa de antipolítico. E ao mesmo tempo o discurso nos chega não sequer consegue estar afinado, porque o Pedro Frazão, no mesmo dia, que tenta singularizar aquilo como esquerdistas malucos, comunas, radicais, poucas horas depois, o André Ventura está a dizer que há razões para um descontentamento geral. E eu acho que foi um erro de André Ventura e é uma oportunidade também, porque ele agora vão tentar colar ao máximo a luta dos trabalhadores ou tentar fazer a coisa com todos os portugueses, mas quer dizer, eu cheguei a ver páginas pró-Milei portuguesas a apelar à greve geral, a dizer odeio admitir, mas os comunistas têm razão. E se há um sinal do sucesso da greve geral, isso é pelo menos um claro. Bem, eu se calhar também, pronto, posso começar por aí, pelo Ventura, e depois se calhar fazia um bocado o resumo de tudo o que aconteceu e do que se está a discutir. Epá, eu não acho bem isso, ou seja, o Chega é muito diferente da Frente Nacional, não é? Por Claro. vezes até ideológico, nem sei o quê. E acho que ele diz tudo e o seu contrário, e ele sabe, tem consciência plena que neste momento das redes, em que tu podes ir buscar montes de memórias do que ele deixou de dizer, isso interessa pouco, porque se ele diz tudo e o seu contrário, ele usa o tudo e o seu contrário no momento em que quer. Eu ontem vi um debate do António Filipe com o Ventura, e ele mostrou logo recortes de agosto, em que já dizia que é uma vergonha o que estão a fazer às mulheres no pacote laboral, quase atirando ao António Filipe, que antes do Partido Comunista já ele estava a falar do alcance e das consequências do novo pacote laboral do governo. Portanto, o que eu quero dizer com isto é. Mas há uma.
mas mesmo nisso há um bocado, há sempre uma contradição que é muito visível, porque o André Ventura é muito perspicaz e muito capaz de ler quando é que as coisas estão a mudar. Mas eu acho que há uma base do partido dele que é profundamente liberal e muito menos capaz de fazer algumas. Claro, mas eu acho isso tudo. Eu acho isso tudo. Por isso é que eu estava a dizer. O que eu queria dizer era, independentemente de ele dizer tudo isso o contrário, a agenda dele é liberal no sentido de ser a favor dos ricos. Isso não há dúvida. É isso que ele vai fazer. E o número que ele está a fazer agora é um número que, para aquilo ser aprovado, e depende do comportamento do governo também, vai passar numa lógica de agarrar 4, 5 headlines de coisas que ele consegue mudar e vai tirar isso ao público e vai ser ele o salvador que vai fazer em tipo tabloide essas 4, 5 cenas que vai conseguir mudar e vai votar a favor. Portanto, eu acho que isso é o que ele, é para ele estar virado, é que eu apoio e é o que ele vai fazer. Pronto. Agora, isso estás a falar de perspicácia, acho que tem a ver com um aspecto que é, como sabemos, o Chega é um menu. E através do menu, que tem layers, às vezes, contraditórios, não é? Que não se cruzam, mas que servem pessoas diferentes e que isso Hum. dá, tipo, a massa que vota no Chega. Mas, ao mesmo tempo, sabemos também que a profusão e a consistência desse discurso também está a criar política. Ou seja, há pessoas que aderiram a só um dos layers, a só uma da parte do menu, que entanto estão-se a alargar para outras partes do menu, não é? E isso tem sido um dos maiores perigos do avanço da esquerda. Portanto, eu acho que ele achou que ao estar a fazer política e militantes, muitos iriam atrás dele. Agora, uma coisa que nós sabemos, e que sabemos sociologicamente, já discutimos aqui, é que o André Ventura capta o voto de muitas pessoas descontentes, mas não descontentes, ou seja, capta os descontentes saudosistas do fascismo e o pessoal ultra aliado aos grandes negócios, mas capta muitos cidadãos empobrecidos, descontentes, não é? E isso vai dar à classe trabalhadora. E então, eu acho que uma cena muito curiosa que saiu numa sondagem no, se não me engano, no DN, ou no Público, eu não me lembro. E muito Mas diversa repara. Não, racialmente, mas etnicamente. sim, sim, mas repara neste número. Enquanto mais de metade dos apoiantes da AD são contra a greve geral, mais de metade, né? Dos apoiantes da AD, mais de 60% dos apoiantes do Chega são a favor da greve geral. E portanto ele percebe claramente quando isso sai, não é? Que há muitas pessoas que votam no Chega que têm umas vidas completamente precarizadas e de baixo salário, etc. E daí ele viu aquela moral que foi a moral com que ele veio no dia da greve de manhã, na Antena 1, em que ele diz que isto não pode ser assim, despedir as pessoas por nada, não é? E acho que a cena dele vem daí também, ou seja, ele não conseguiu criar ideologia a partir daí, porque essas pessoas são mesmo empobrecidas e têm vidas tramadas e, portanto, apoiam a greve geral, não é? E, portanto, é complicado para ele não. Mas já Pronto, havia, mas havia, eu acho que já havia um bocado o indício disso com, por exemplo, o Chega falava muito do trabalho por turnos, sim, o sim, que sim. é tipo uma exigência da sua base. Mas depois eu tinha sempre um bocado, quando vou a debates, às vezes em escolas e tipo universidades e assim, quando são pessoas do Chega, no início eu ficava muito surpreendida porque eram pessoas que podiam estar na iniciativa liberal, quase todos. Não, Ou não, mas seja, isso é há o que eu estou a dizer. uma. Eu a acho que di- esse é o programa, é o que ele vai fazer. Não é? Ele vai arranjar uma maneira, em tabloide, de que estes 60 e tal por cento que são a favor da greve geral conseguirem atrás dele, apoiando ele 4 ou 5 medidas emblemáticas, só que são 110 medidas, quase todas contra os trabalhadores, não é? Portanto é um bocado difícil. Pronto, e isso é outra cena que acho que é importante também falar, que é, e reparei alguns títulos, principalmente assim, nos resumos que se faziam nas redes sociais, nos cards, não é? Nos cards das redes sociais sobre a greve geral, todos davam a pinta que agora é o Ventura que vai safar isto, não é? E sabemos que o Ventura está muito mais aliado aos mídias do que os outros grupos, mas de facto não é ele. É as pessoas no seu luta, não é? Mas já está tudo. Até as mídias dar esse toque de não, agora a Ventura é que vai. Mas não, mas a pressão que é exercida não é exercida por ele, é exercida pelos movimentos que estão na rua, né? E a fazer coisas, etc. Sim, mas eu acho que também há qualquer coisa, não é bem satisfatório, mas há uma coisa que, por exemplo, o Montenegro é que não houve ninguém, independentemente, ou seja, independentemente do tamanho da greve, e acho que deve haver alguma satisfação do seu eleitorado também no facto de ele mudar de resposta.
Verdade, mas também não deixa de ser verdade que ele não consegue provar aquilo só com ele. Claro. E, portanto, acaba por ser um imbróglio político, não é? Por isso é que eu acho que a conduta vai ser o Ventura a afirmar-se, é uma das possibilidades, não é? O Ventura a afirmar-se com 4 ou 5 coisas que consegue mudar e mostrar-se como Salvador e mostrar-se como tem feito sempre, não é? Porque ele tem feito sempre esse exercício, já com a imigração foi assim. Na verdade, quem quis fazer esta lei de imigração foi a PSD, a AD, não é? E ele ameaçou, exigiu mais 2, 3 coisas e pareceu que a cena era dele, não é? Uhum. Portanto, é um bocado por aí que ele vai tentar fazer, embora isto se calhar parte para outra parte da discussão, que é o que fazer a seguir perante isto, não é? E se calhar, não sei, podia resumir um bocado a greve, não sei o que tu achas. Sim. Olha, eu acho que, pronto, um bocado daquela onda parece eu ter que contar, adicionar uma amiga que está fora, né? Contar como é que foi, e é mais ou menos verdade. Já por isso tu não me contaste, portanto. Exato, sim. Imagina, acho que foi importante para esclarecer o que é que se está a passar. Por um lado, todo o movimento das semanas anteriores à greve. Apesar dos pouquíssimos espaços de debate sobre a greve e sobre os detalhes que estava a passar, porque não existiram muitos, acho que o movimento todo, feito por muita gente ao mesmo tempo, permitiu as pessoas a perceberem o que é que estava nos conteúdos, porque tinha havido uma tentativa da ministra, há uns meses, quando falou disso, pôr a coisa ou no campo de as mulheres abusam da amamentação, não é? Uhum. E esse tipo de declarações tem o efeito de concentrar nisso a discussão, permitindo ao governo facilmente recuar e parecer que está bom. Portanto, parecia um pouco que era essa a jogada que a estava a ter, não é? Mas a verdade, as pessoas perceberam que aquilo é muito mais grave, muito mais tenso, muito mais perigoso para as pessoas, ou como nós falámos outro dia, não é? Depois há outro patamar todo, que é as pessoas que não estão incluídas sequer no pacote laboral que existe, que se sentem excluídas e de repente avanças com este, não é? Portanto, eu acho que este tempo até agora serviu exatamente para as pessoas perceberem o que está em causa. E isso é uma derrota, para mim, para o governo. Porque, de algum modo, à medida de outras coisas, como a de imigração, embora da imigração há um trabalho de desumanização que ajuda as pessoas a irem para a frente, ou seja, criar uma certa ignorância sobre as consequências disso, de maneira que se possa aprovar. Portanto, acho que isso é uma derrota. Portanto, a parte informativa e da afiliação com o que se vai fazer é a primeira vitória desta greve. Depois, é assim, uma greve geral, como há bocado falei contigo, como tu falaste, acontece muito de vez em quando. Portanto, há muito poucas memórias e também ao longo dos tempos, à medida que as greves gerais vão sendo feitas, também tens um poder sindical mais enfraquecido. Ele era mais fraco agora do que era há 12 anos, não era mais fraco há 12 anos do que era antes, portanto há sempre essa questão que pode pôr em causa este tipo de andamento. E eu acho que isso não aconteceu, portanto houve muitos grupos a passar informação cá para fora sobre o que se ia passar, houve muitos cartazes de coletivos diferentes espalhados pela cidade, houve piquetes também. E é interessante porque as pessoas não sabem o que é um piquete, não é? Muitas pessoas não sabem o que é, nem onde é que vai, nem como se sabe Eu onde não são sabia. e quais são, não é? Portanto, há essa questão toda. E depois houve muitos grupos a mobilizarem-se para a manifestação, que foi gigante. Eu não sei números, mas sei, por exemplo, que quando Uma coisa, diz. eu por acaso estava a falar com a mãe de um amigo meu e há um bocado a percepção que há muitas greves que não são, ou seja, embora as greves sejam sempre políticas, que há muitas pessoas que fazem a greve não de forma politizada. E ela é funcionária pública, ela diz, tipo, "Pá, não concordo com, tipo, as pessoas fazerem greve para, tipo, fazerem ponte, tipo, à sexta-feira, ou seja, tipo, não é por convicção, é porque, olha, por acaso, pronto, isto realmente está mal, mas até me dá jeito. E ela diz, mas as coisas estão tão más que eu desta vez fiz greve. Não, mas repare, uma parte das pessoas com que eu falei antes, as pessoas que me disseram que iam fazer greve disseram de forma politizada e eram quase todas pessoas menos qualificadas. Portanto, imagina, auxiliares de educação, da ação educativa, assistentes de hospital, estás a dizer? Foram pessoas que eu mais falei e que mais me disseram de forma convicta que iam fazer greve. E eu achei Uhum. isso bastante interessante. Mas pronto, a manifestação era enorme. Quando se chegou ao lado do Parlamento e aquilo encheu, mais de metade estava fora ainda. O que criou alguma tensão, porque. Tensão no sentido. A polícia não deixava de entrar na Dom Carlos I, para quem nos está a ouvir e não sabe, é a rua lateral ao Parlamento. Portanto, para desaguar aí, a polícia não deixava, então as pessoas ficaram todas presas, mais de metade, na rua que dá acesso
ao Parlamento. Depois aconteceu o que é normal nas greves gerais, que é, mal se chega lá, normalmente há discurso, esta vez acho que não houve, eu não os vi pelo menos, há uma carrinha de CTP que fecha, vai embora, desmobiliza assim o pessoal dos sindicatos, quer dizer, oficialmente, porque evidentemente há quem possa lá ficar, não é? E depois o que normalmente acontece é, só nesse momento é que o resto da manif se pode juntar ao largo, porque só a partir daí é que cabe, não é? Então aconteceu isso e isso também tem um pouco a ver com a dinâmica que acabou por se produzir no fim, que é... Bem, eu vou dar um exemplo. Eu tive um debate na televisão com... Mas já te expliquei isso. Então, de repente aquilo é uma espécie de... Já fizeste manifestações, não é? Até dou exemplos da vida justa. Ou, se quiseres, o se lixa a Troika. Tu fazes esta mobilização, tu recebes as pessoas e crias um momento alto para elas. Discursas, tens concertos, tens qualquer coisa, tens algumas cenas de performance, o que for, não é? E normalmente nestas greves geral não tens, portanto o pessoal chega lá, o pessoal do sindicato vai-se embora, só aí que dá espaço para as pessoas entrarem, e aí há uma catarse não organizada, e foi o que aconteceu. Nem uma série de pessoal, a maior parte deles jovens, cheios de ganas, começaram a queimar os seus cartazes que levaram para a Manif e queimaram ali. Foi um bocado isso que aconteceu. Depois, isso levou, obviamente, que a polícia respondesse, e respondeu com balas de borracha, e segundo me pareceu, do que pude ver nas imagens, de forma não legal, ou seja, normalmente tens que dar um tiro de aviso e depois é que disparas. Isso não aconteceu, foram disparos logo à cabeça das pessoas. Tivemos isto vai-se sabendo ao longo dos dias, porque é sempre meio espaçado no espaço e isso também é tático, mas muitas pessoas agredidas também fora da zona do Parlamento, portanto, nas varreduras de rua que houve a seguir, pessoas que foram encostadas à parede no Caixeré, por exemplo, nada a ver, e com a polícia a dizer tens arte quem esteve na Manif, portanto, esse tipo de intimidação, portanto, houve muita violência, muitas pessoas feridas, e obviamente que a televisão deu amplo destaque, até porque esses eventos coincidiram com a hora de abertura do telejornal, portanto, aquilo chegou às 8 da noite e estava já a praça relativamente vazia e estavam as pessoas a tirar garrafas, mas nem sequer era contra ninguém, porque a escada estava vazia, não eram garrafas para a escada, portanto, nem sequer era para a polícia, né? E a queimar os tais cartazes, etc. E isso coincidiu com a hora do telejornal, portanto, os jornais abriram com um rapaz com a pila à mostra e com as pessoas a levarem tiros de bolas de borracha na cabeça. Isso levou a uma discussão que tem durado até hoje, mais ou menos, já passaram 10 dias, que é um bocado ridícula e muito sectária, que é um bocado qual é a performance correta de ter numa greve geral. Foste ao piquete? Não foste ao piquete, mas foste fazer um banquete e foste mostrar a pílula ao Parlamento, estás a ver? Um bocado este tipo de discussão. E eu, quando estive a discutir na televisão com 4 pessoas, essas 4 pessoas eram um politólogo, que eu não conhecia, uma pessoa do GT, uma pessoa da CGTT e o Paulo Santos, do Sindicato da Polícia. E foi interessante que as 4 pessoas, perante a pergunta o que é que acharam dos confrontos, as 4 pessoas, que são pessoas diversas, não é? De entidades diferentes, responderam todas o mesmo. E isso para mim é incrível do ponto de vista do mono, não é? Do ambiente mono que há institucional do que podes ver na televisão. Todos disseram, não, aquilo não tem nada a ver connosco, a Manif acabou às 4h30, aquilo só fez bem ao governo, portanto, todos com a mesma conversa. Isto associa-se muito com a nossa conversa anterior. A conversa que tivemos no último episódio, que é quem mobiliza para estas greves, tem a noção que quem vai para uma manifestação de greve geral não é só os trabalhadores sindicalizados que fazem piquetes. Vão pessoas que têm a vida sem inspiração, vão pessoas que não conseguem pagar uma casa, vão pessoas que não conseguem arranjar um emprego regular e não precário, quer dizer, vai uma série de pessoas que vão para estes momentos. Muitas delas jovens e não filiadas e não institucionalizadas à volta dos movimentos que organizam isto. E, portanto, tu quando fazes uma manifestação deste tamanho tens que saber recebê-las. Mas a resposta unânime e monocórdica daquelas 4 pessoas, todas iguais, sem conseguirem associar o que aconteceu a seguir a isto tudo, que é pessoas desfiliadas, jovens revoltadas, não conseguiram uma única vez. Não é? E pronto, e basicamente o que eles estavam a fazer naquela discussão, essas 4 pessoas, era criar um movimento social que não existe.
Basicamente, eles estavam a olhar para aquilo que aconteceu à porta do Parlamento como se fosse um movimento social, não é? Uma coisa planeada. Eventualmente já vai vir no Razi, no próximo Razi. Aquilo não foi nada disso. Aquilo eram pessoas quase avulsas. Eram grupos de um, grupos de dois, grupos de três, estás a ver? Que iniciaram aquela gana, aquilo era mais gana ali, de catarse, de fim de manif ali. E depois, a discussão seguinte é evidente que uma pila, infelizmente, na televisão, numa manif, vai rodar mais tempo na discussão na televisão do que as reivindicações das centrais sindicais. Mas também é evidente que se não houvesse uma pila na manif, agora usar a pila como forma metafórica, não é? Também não se ia debater isso a fundo. Ou seja, porque o que eles fazem hoje em dia, tu sabes bem, fazem os direitos da manif, chega à manif, mostram um bocado a manif, entrevistam as pessoas dos partidos políticos que estarão presentes e pronto, e segue. Não é? Portanto, até foi interessante que até a pila criou mais espaços de discussão sobre as reivindicações e sobre o que estava a passar. E as pessoas estão a responder isso. Em vez de responderem, usarem isso para explicar que há uma violência objetiva para as pessoas estarem revoltadas e usarem isso como argumento, não. Usam o argumento de, não, nós quando fomos embora, não tem nada a ver com isso. E depois parece, temos pessoas de partidos políticos que se põem a discutir isso na internet, com os seus argumentos, com os seus escritos, contra páginas de memes. Portanto, chega a este nível quando tem os partidos políticos que estão a discutir com memes, com páginas de memes, está um bocado tudo dito, né? Estou a disputar a audiência com páginas de memes, demonstra um bocado também a pobreza do que está a acontecer. E depois só lembrar uma coisa, que é, houve muita violência, muitas pessoas magoadas, e eu não vou dar urras a quem foi um piquete, sendo que eu até fui, urras a quem foi um piquete e dizer que os outros não são revolucionários ou não estão pela mudança das coisas, não é? E num sítio e num país onde há uma violência diária, discursiva contra uma série de pessoas, contra imigrantes, contra trabalhadores precários, não é? Contra pessoas não brancas, contra as pessoas empobrecidas, num país onde tu morres por não ter acesso ao SNS, num país onde podes ir parar à rua facilmente a morar, estar a discutir violência como queimar os cartazes da manif com os caixotes de lixo, mandar pedras para as escadas ou pintar paredes como algo violento, eu digo-te já qual é a violência. É a primeira que eu falei. É aquela em que morres por responsabilidade política das políticas públicas. Portanto, é um bocado ridículo e o que devíamos estar a assistir verdadeiramente, e se calhar também vou passar para ti neste momento, que é para não lixar quem está a ouvir com o meu monólogo, que é o que devíamos estar a assistir de facto, e eu acho que este ambiente também tem a ver com isso, é o que se vai fazer a seguir. E parece-me que as entidades institucionais à volta do trabalho, sendo que, como eu disse há pouco, isto não reflete só as sessões do trabalho, não é? Muito maior, muito mais amplo, está aqui em discussão. Não parece que queiram criar um processo de contínua luta, que acho que era o que merecia o estado em que está o país. E está-se a discutir essas coisinhas. Se foste ao piquete ou não foste ao piquete, se foste ao banquete revolucionário e não foste ao piquete, estás a ver? É isso que está a discutir, em vez de estar a discutir o que vamos fazer a seguir. Bem, E vamos fazer a seguir, tu estás aí com essa visão tão eu não fui ao piquete, nem fui ao objetiva. banquete, portanto sou a menos revolucionária de todas. Mas eu acho que, mas por acaso o debate que nós estamos a ter é isso. Eu, tipo, também vi um bocado de fora, então fui apanhando uns mimos, mas depois não, e alguns comentários assim, mas não muito profundamente. Mas acho que isso é um debate um bocado mais de fundo sobre como é que se ocupam as ruas. E eu acho que até parte, sei lá, as pessoas veem algumas coisas e isto não é tipo fazer apologia ou não fazer apologia, mas há uma dimensão de alargamento do espaço discursivo que tem que acontecer. Caso contrário, não é possível dizer nada. Ou seja, há aquela questão, nós em comunicação falávamos do Overton Window, que é quando uma pessoa diz uma coisa muito radical, depois a outra, sei lá, o discurso está aqui, alguém diz uma coisa muito radical, depois isto já parece moderado. E eu acho que isso com as greves e com os debates, há um bocado, até parte da esquerda institucional, está com medo enorme de controle, ou com uma coisa de controle, ou seja, se não controlamos as ruas, que efetivamente não são controladas hoje pela esquerda institucional, porque há um movimento das mudanças da classe trabalhadora, das mudanças das formas de mobilização, de um desenquadramento entre a classe trabalhadora em geral e a representação institucional da esquerda, que já é tão grande
que a esquerda não consegue tutelar, e nem, não estou a dizer que deva, mas nem consegue, mesmo que quisesse, não conseguia tutelar as mobilizações que acontecem no espaço social, dos movimentos sociais, temos visto um bocado disso. Portanto, eu acho que há uma parte dessa dinâmica que é normal e a qual a pior reação é o paternalismo. Ou seja, eu acho que há debates que nós devemos ter muito mais, francamente, de tática. Ou seja, o que é que. Mesmo da audiência civil, eu tinha às vezes bem problemas com cenas do climáximo, porque há mesmo muitas coisas que eu não concordava que fossem úteis, adequadas, porque não é. Ou seja, não é como essa expressão um bocado mais espontânea do descontentamento. Era uma coisa até bastante planeada de vamos fazer esta ação para não sei o quê. E aí muitas vezes eu não concordo com algumas táticas. Mas pronto, não sei, acho que há uma dimensão. Os protestos quando se descontrolam, isso quer dizer alguma coisa. E eu acho que muitas vezes não se tenta perceber isso do que estavas a dizer. Porquê? Quem são as pessoas? Porque muitas pessoas eu conheço. Ou seja, conheço tipo, consigo, não são pessoas tipo aliens. Ou seja, são pessoas que se conseguem entender porque é que fizeram isto ou porque não fizeram aquilo e com o qual eu acho que se deve ter uma discussão de então como é que nós temos esta luta que é mais prolongada, na qual fazemos coisas que são inteligentes. Não só que também nos permitem expressar e fazer catarse, que eu acho que é uma coisa importante, mas que são inteligentes. E eu acho que alguns movimentos têm povo a quem responder. Por exemplo, o meu pai dizia-me, tipo, casos do climáximo, ele dizia a única percepção que ele tinha que eram infantis. E eu acho que também é isso, ou seja, não, fazer as coisas só por fazer, pela estética de ser revolucionário, por dizer. Mesmo é isso, porque às vezes eu acho que parte dessas ações são também uma resposta a outro discurso. Que vocês dizem que Então, nós não fomos ao piquete, então olha, nós é que fizemos a luta verdadeira, porque nós é que incendiámos a escada, pusemos uma coisa, um cartão a arder, e a nossa estética é mais revolucionária do que a vossa forma de fazer a ordeira. Pronto, eu acho que depois também a esquerda depois tem muita pressa a responder. Já as declarações do António Filipe não mudou com essa gente. Acho que são também uma expressão disso, mas um bocado geral, não é? Isto acontece com os partidos à esquerda e quase todos. E pronto, é isso. O que é que se faz a seguir? Eu, há algumas pessoas que têm falado sobre essa coisa de é preciso continuar, é preciso fazer uma nova greve geral, é preciso marcar uma nova manifestação. Parece-me estranho que no tempo, ou seja, também acho que às vezes há um bocado de voluntarismo ou uma coisa um bocado de fizemos hoje, bora fazer amanhã. E acho que há parte desses processos que importa construir. Mas acho que é muito importante manter a tensão elevada. Ou seja, não deixar que o assunto morra, como outras pessoas disseram, não deixar que o governo tome iniciativa e que faça esse teatro com o Chega, dizer, olha, então recuamos nesta, ou seja, é uma vitória, assim seria uma vitória para o Chega, porque o Chega pega em 3, 4 medidas, muda e diz então, olha, esta lei é mais moderna e é boa, vamos em frente. E os movimentos que fizeram esta greve geral até podem ficar bastante marginalizados. Portanto, eu acho que era importante pensar em como é que não se, respeitando também os tempos coletivos, e eu não sei como é que das centrais sindicais, ou seja, o GT, não sei se não vai ser arrebanhada nesta primeira dinâmica que eu estou a descrever, mas como é que se mantém também essa pressão sobre as estruturas sindicais, de que as pessoas não estão satisfeitas e estão disponíveis para continuar a luta, sem ao mesmo tempo desgastar essa luta. Porque acho que às vezes há uma coisa de militantes, muito militantes, que acham que toda a gente está disponível para sair um dia e no dia a seguir, um dia a seguir. E fazer uma greve, para a maior parte das pessoas, é uma coisa muito única, muito excepcional e às vezes muito difícil. mas se calhar o tom pode ser maior que a greve. Aquilo que falámos anteriormente, que é, para já eu acho que uma greve geral, e junto-me contigo, que é tudo o que tu disseste e tudo o que eu disse há pouco, para mim, agregam. Ou seja, é distribuir cartazes, é falar com pessoas, é fazer piquetes, é fazer banquetes, é fazer pintadas. Para mim é tudo junto. E quanto mais pessoas diferentes, se estiver disponível a fazer coisas diferentes, melhor. Porque tudo agrega para o mesmo. Isso por um lado. Por outro, em relação ao que estás a dizer, e em relação ao que eu disse agora, de se calhar não tem que ser uma greve geral, não é? Imagina, talvez o maior bloco organizado da manifestação, eu vou chamá-lo assim, era o grupo anti-autoritário. Portanto, com uma série de pessoas, que são vários grupos juntos, na verdade, não é? Mas não são partidos, não são sindicatos,
parecia ser o maior grupo. E a maior parte da manifestação não eram pessoas sindicalizadas, eram essas que eu te falei e outras não alinhadas. E portanto faz lembrar que há pessoas com vontade de ir para a rua e fazer coisas. Portanto, eventualmente, claro que a questão de greve, tu precisas, obviamente, de uma legitimação formal dos sindicatos. Não é? E o facto de haver essa legitimação já também ajuda a ancorar que outras pessoas apareçam. Mas tu podes fazer muitas coisas em relação ao momento social que Portugal vive, não necessariamente com o epíteto de uma greve geral. Podes fazer outras coisas. Não é? Portanto, a tua mobilização não tem que ficar, porque por cima, se vais esperar pelas centrais sindicais, já percebes que elas não vão fazer um conjunto de ações sucessivas. Não é? Vou agora esperar, deram um recado, qual é que vai ser a resposta, faz parte de todo um processo negocial, de concertação, não é? Toda essa estaleca institucional. E, portanto, parece-me que há coisas a fazer e que não são, nomeadamente, dependentes de sindicatos. Evidentemente podem perder força, mas o que quer dizer é, apesar de tudo, o que viste naquela manifestação é que muitas pessoas galitavam. É verdade que a greve geral isso estava disponibilidade para estarem na rua, eventualmente, mas não propriamente pessoas sindicalizadas. Portanto, se não há uma adesão dos sindicatos, há outras coisas de formas de luta que podes ter com outras pessoas, com outros movimentos, e acho que isso é de pensar. Dizer mais uma coisa? Não, acho que podemos ir. E pensei que ias continuar. Acho que Não, podemos queria ir fazer uma reação um bocado a isto, mas vou Reage. chatear Não, vou pode chatear um dizer. bocado. Sim, eu queria fazer duas reações, na verdade, Uau. ao cenário português. Uma é chata, para ti, para muita gente, para muitos amigos meus, mas eu tenho quase a certeza que estamos a ter eleições presidenciais, não é? E tendo em conta tudo o que está a acontecer, que a gente já falou, do espectro político, até esta discussão à volta de greve geral, dos comportamentos, etc., tendo a dizer que nestas candidaturas não há uma candidatura de esquerda. Pode haver de centro-esquerda, pode haver de outra coisa, mas sim, de esquerda não há. O que é que queres dizer com isso? Pá, porque não há. Quer Não dizer, tu entendi, vês queres até dizer. A Catarina Martins a procurar um lastro. Depois há aqui uma questão também de audiência, não é? A Catarina Martins está a procurar um lastro que vai até aos socialistas, não é? Isso por um lado. E o António Filipe, pá, é a pessoa mais conservadora que o Partido Comunista podia arranjar. Já não fala assim do euro, assim de sair da NATO. Pá, portanto, eu não acho mesmo que era assim uma. Mas o que é que para ti é ser de esquerda? Pronto, isso podemos fazer um programa, se calhar. Para já o Se próximo. calhar, não é? Que é a segunda. Ou seja, se me dizes que não há nenhuma de esquerda, Não, devias porque há fazer uma um matriz, estudo. para mim, assim, há uma matriz do que é ser de esquerda. Que é qual? Qualquer. De esquerda a esquerda. Não vou discutir isso agora. Vamos ter um programa inteiro sobre isso. Porque não quero deixar ao de leve. Estás a ver? Ok. E se tu fizeres match com essa matriz, com o que está a acontecer, não há match. E o que acontece é que as pessoas têm que se mobilizar para uma coisa. E mobilizam-se face ao ponto de partida que existe, não é? Mas não ao ponto de chegada, estás a ver? E isso é tramado. Pronto. Mas pronto, ser uma reação que Ok. quer ter, depois temos, se quiseres, pode ser o coisa do próximo programa. Então, a minha reação internacional é à polémica de França desta semana, que é a frase da Brigitte Macron, porque ela foi assistir a um stand-up de um ator muito conhecido, que eu não lembro do nome, mas que foi meio cancelado por ser acusado de violação. Só que cancelado no sentido em que não é, ou seja, que está a fazer um espetáculo de stand-up. E acho que vários grupos feministas têm interrompido os seus espetáculos e a Brigitte Macron, num vídeo, aparece a chamar Salcone a uma podcast do Ligo. A Tens de uma. traduzir isso, que vais todos a ver. Eu não sei qual é que é a tradução dessa expressão em concreto, mas sei que é uma coisa tipo feminista suja, é uma coisa tipo suja. Ok. Ou seja, eu acho que é tipo uma expressão um bocado idiomática. Mas é uma coisa tipo mulher suja, é a ideia de sujo. E é uma coisa muito ofensiva para as mulheres. Então estes movimentos que estavam a reagir essa coisa desse ator, depois houve o vídeo que circulou por toda a gente, por todo lado, e que depois as pessoas começaram a responder a dizer no som Salcone. E um bocado a assumir essa identidade um bocado feminista mal comportada. Mas pronto, é um bocado interessante. Há muitas pessoas a fazer um bocado de leituras disso, do que são os Macron enquanto casal, enquanto projeto de desigualdade,
porque a barrigista até pegava um bocado da coisa do feminismo, um bocado levemente, Uhum. e ou seja, não era uma pessoa assim tão esperado. Mas pronto, mas há sempre, a barriga de Macron é sempre apanhada tipo a dizer coisas estranhas ou a fazer coisas em segredo. Uhum. Mas é um debate interessante e houve uma grande reação. E pronto, e a França é muito interessante porque há muitas coisas que na cultura muito do dia a dia o debate feminista mudou. Por exemplo, aquela coisa de como é que se chama uma pessoa. As pessoas aqui chamam Madame, que eu adoro. Chama-te Madame. Sim. Yeah, os alunos chamam Madame, que eu adoro. Mas olhas porquê? Porque te sentes crescida? Sim, Eu sinto-me. sei que sempre ouviste e agora de repente és encarnada por isso. Não, porque Madame para eles é uma coisa super banal. Ok, E para mim, Madame é tipo a mulher dos aristogatos, estás a ver? ok, ok. Mas há porque há coisa de Mademoiselle e Madame. E acho que Uhum. Mademoiselle é um nome de tipo se alguém é casado ou não. Acho que é Sim, tem a ver pessoas com isso. casadas. E Tem a ver com Madame, isso. Madame não. Pronto, então Madame ficou um bocado instituído porque houve esse debate de. Primeiro, como é que adivinhas, não é? E que não faz sentido a forma como chamamos uma pessoa mudar se ela é casada ou não. Uhum. Mas pronto, reages tu agora. Não, a minha reação vai ser nacional outra vez, mas é internacional também, porque é o The Economist. E não vai ser grande surpresa para quem nos ouve, né? Mas pronto, aquilo diz que a inflação está bacana em Portugal, que o mercado de ações está em alta, etc. Pronto. É preciso saber que é o The Economist, né? The Economist é tipo a Bíblia Sagrada neoliberal, isso por um lado. E depois é evidente que, e nós temos, ou seja, a maneira como o The Economist pôs nos países da OCDE Portugal à frente, em primeiro lugar, como a melhor economia do ano, está na proporção direta. Do quão pior fica Portugal para quem vive cá. Exatamente, pronto, obrigado. Não, Podemos pôr esta não, porque reação mostra que tipo, isso é adiamos, que é que adiamos. isso é que é o sinal. Portanto, se eu for uma pessoa internacional com dinheiro, que lê The Economist e vê aquilo e penso, um país onde eu não pago impostos, eu não tenho mão de obra barata, é perfeito. Em Portugal, aliás, tu podes ganhar dinheiro sem pagar impostos e sem sequer investir em mão de obra, barato ou não. Basta fazer isso com o imobiliário, não é? E portanto aquilo tem isso que nós reagimos agora simultaneamente, que é o facto de aquilo estar à frente do The Economist, lá está. É mesmo sinal de que estamos na merda. É E isso. pronto. Então, e queres fazer para a semana esse programa duro sobre o que é ser de esquerda e aplicar Quero, matrizes? porque eu nem consigo responder ao que estás a dizer sem perceber do que é que estás a falar. Então vá, planeia isso. Está bem. Então vá, Então, até já. até para a semana.